Agora eu vou falar sobre a geração compartilhada. Essa geração compartilhada é uma modalidade nova que veio com a Resolução 1087 e gera muita dúvida, mas é muita dúvida e muita curiosidade de como funciona isso. Aí o pessoal confunde com venda de energia, vira uma confusão. Em resumo, vou fazer o resumo aqui da modalidade. Como algumas aulas para trás eu pedi para você estudar lá o caderno temático, né, o guia de perguntas e respostas da ANEEL, lá a ANEEL esclarece muitas dúvidas sobre esse tipo de geração, sobre essa modalidade. Vou explicar para você de uma forma bem tranquila. Vamos começar então? Seguinte, imagine que eu tenho uma oficina mecânica, e que minha oficina mecânica é instalado numa loja mais antiga. O telhado dessa oficina não suporta o sistema fotovoltaico e tem muito sombreamento também, né? Então não tem como eu instalar um sistema lá. E aí eu tenho um vizinho que tem um supermercado. Ele escreveu uma placa tão grande do supermercado que fez sombra no telhado inteiro. Não tem como instalar um sistema fotovoltaico lá. E aí eu tenho uma sorveteria, sei lá, né, um outro vizinho, um outro amigo que tem uma sorveteria. E nessa sorveteria ele consome muita energia, mas muita energia, né, com os freezers, cama gelada. E a área que ele tem ali não dá geração suficiente, né? Não, a área que ele tem disponível não vai conseguir gerar a energia que ele precisa. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode se unir e, com essa união, formar, juridicamente falando, um consórcio ou cooperativa. Para isso eu tenho que registrar, eu não vou entrar nos termos jurídicos da coisa, mas eu tenho que registrar como se fosse uma empresa nova, né? Fazer uma ata, uma constituição ali, formar um consórcio cooperativo. E aí o que a gente faz? A gente tem uma área afastada lá do centro consumidor, uma área ensolarada, uma área disponível para construir uma grande usina de energia. E essa modalidade começa a valer a pena com grandes usinas, né? Vamos colocar aí, pela última vez que eu vi nos números da ANEEL, esse tipo de usina, a grande maioria está aí acima de 1 mega de potência instalada, né? As menores estão aí acima de 200 kW de potência instalada. Mas, em resumo, vai realmente valer a pena se eu tiver uma área disponível, uma área barata, ensolarada e uma área para eu colocar uma grande usina. Detalhe que, como lá a gente já falou anteriormente, a gente tem que estar na mesma área de concessão, na mesma concessionária. Só que agora eu não preciso trocar a titularidade das contas. Detalhe importante que na modalidade passada que eu falei sobre as múltiplas unidades consumidoras, os usuários também não precisam trocar a titularidade. Aqui vai ser a mesma forma, né? Eu continuo com minha oficina, meu vizinho continua com a conta no supermercado, a sorveteria continua com a conta no nome da sorveteria, só que agora a energia gerada nessa grande usina, né, vamos colocar aqui essa quantidade de créditos aqui, 6 créditos, 6 unidades de crédito, abater o consumo da usina, que vai ser mínimo, né, vai ser só para casa ali do vigia, né, do sistema de monitoramento, que vai ter um pequeno consumo à noite. A grande, né, quase que a totalidade da energia gerada ali vai se tornar crédito. Lembra da cor do crédito, é diferente. E aí esse crédito vai ser todo enviado lá para o consórcio ou cooperativa, tá? Então isso que é geração compartilhada. Quando os créditos caírem ali no consórcio, na ata de constituição do consórcio ou cooperativa, vai estar definido lá qual a porcentagem que cada um vai receber, tá? Então, aqui não se vende energia, é um sistema de compensação da mesma maneira. O único detalhe é que os usuários que vão receber o crédito podem continuar com a sua conta no mesma titularidade e tem que estar dentro da cooperativa com a porcentagem definida do que ele vai receber, tá bom? Então,
Não vou vender energia, não existe isso no Brasil, venda de energia, tá bom? Então tá, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo essa imagem aí, que eu tirei lá do Ambiente e Urbanismo, site? Essa é a imagem da primeira usina de geração compartilhada do Brasil. Essa usina fica lá no município de Paragominas, no Pará. A prefeitura doou esse terreno, é um terreno barato, doou para um grupo de empresários da cidade formar, se não me engano, nesse caso foi um consórcio. E aí dividir a energia gerada ali para cada um deles. Então, geração compartilhada. O termo que está descrito na norma, na resolução normativa, é o seguinte: geração compartilhada é caracterizada pela reunião de consumidores dentro de uma mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, e aí é a questão jurídica de formar um consórcio cooperativa, composta por pessoas físicas ou jurídicas, pessoas comuns ou empresas, né, que possuem unidades consumidoras com microgeração ou mini-geração distribuída em locais diferentes das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada. Então, isso que resume geração compartilhada. E aí, né, em exemplo, é o seguinte: é como se fosse que o senhor José da Silva pegasse um lote dessa usina, né? É como se fosse. A usina é da cooperativa, é do consórcio. Mas aí é calculado ali como se ele alugasse, né? Aí tem modelos de negócio que o pessoal aluga um pedaço da usina e a energia gerada ali vai ser compensada lá. Então, o senhor Fernando Alves consome um pouco mais de energia, então ele pegou uma fatia da usina maior. A senhora Maria de Souza, mais energia, e aí pegou uma fatia maior. Detalhe importantíssimo que essa compensação é feita em porcentagem. Então, tudo que for gerado nessa usina vai ser determinado. 10% vai para o senhor José da Silva, 30% para o Fernando e 40% vai para a senhora Maria. O restante vai ser dividido em outras pessoas. A questão é porcentagem. Então, se a usina gerar 1.000 esse mês, vai dividir conforme a porcentagem. Se no mês que vem ela gerar 5.000, vai ser dividido com a porcentagem. Se a usina ficar desligada, não gerar nada de energia, não vai receber nada. Então, não pode, de jeito nenhum, colocar no contrato alguma coisa vinculada à energia. E sim, ao equipamento você pode colocar, né? A porcentagem da energia que vai ser distribuída, mas não fala assim, ó, o senhor José da Silva vai receber todos os meses 500 kWh. Isso não pode, isso é ilegal, isso não é viável no Brasil, ok? Então geração compartilhada é desse jeito. Aí vem aqueles modelos de negócio de fazendas solares, né? De algumas startups que o pessoal paga, o pessoal se adere sem investir nada nessa usina e recebe aí uma conta com um abatimento de 15% do que ele está pagando na conta de energia da concessionária. Por quê? Porque ele vai receber uma quantidade de energia, essa energia é mais barata do que a concessionária, em torno de 10, 15, tem alguns modelos até 20% mais barato. Só que aí ele tem que assinar um contrato de longa duração, 10 anos, 15 anos. Né? E aí ele vai estar recebendo um crédito, não investiu nada, vai estar recebendo um crédito lá, mais barato do que ele está pagando hoje para a concessionária, só que não é uma coisa dele. Então, alguns clientes nossos, né, a gente conversando, apresentando proposta, eles vêm e colocam: olha, eu estou querendo colocar sistema fotovoltaico, peguei o orçamento com vocês e recebi uma proposta, né, de uma fazenda solar que me dá um abatimento na conta e eu não preciso investir nada. E aí eu pergunto para o cliente: olha, se você tem área disponível para instalar o seu sistema, se você tem capacidade financeira, seja de recurso próprio ou seja de buscar investimento junto a uma linha de crédito aí em algum banco, né, um financiamento, se você tem essas opções, não tem por que você assinar um contrato desse. Por quê? Porque dessa maneira, você instalando o seu próprio sistema, você tem redução, né, de 90%, 95% na sua conta de luz e você vai estar pagando por uma coisa que é sua.
Daí 5 anos, quando acabar o prazo lá, sei lá, do financiamento, né, quando você atingir o payback, daí pra frente é lucro, você pagou uma coisa que é sua. Aquela história, né? Eu alugo ou compro um apartamento, né, uma casa própria, sendo que a prestação dessa casa própria está no mesmo valor do que o aluguel, né? Aí tem que ver a questão do custo de oportunidade. É, vale a pena eu pegar esse dinheiro e investir? Não vale? A questão é, ao meu ponto de vista, e né, os clientes que a gente já conversou que estavam na dúvida, refletiram e resolveram colocar o sistema instalado, né, com a gente, na própria unidade. Se você tem área, tem capacidade financeira de buscar investimento ou de ter o recurso próprio, não tem por que você entrar nessa modalidade. Agora, você não tem área, né, não tem como instalar um sistema, não tem capacidade financeira para buscar um financiamento. Aí você assina esse contrato rápido, porque aí vale muito a pena. Você vai tendo uma redução, maravilha, né? Se você não tem condição de instalar um sistema fotovoltaico ainda, então aproveita essa economia que essa modalidade pode trazer, né? Que algumas empresas estão comercializando, pode trazer, e essa comercialização, entre aspas, né? De energia vem através da geração compartilhada, mas lembra que você é sócio, né? É um cooperativado, um consorciado de um pedaço dessa usina. Então não é a energia que você vai receber uma porcentagem da energia gerada lá. Então não tem como fixar tantos quilowatt-hora por mês que você vai receber na sua conta, tá bom? Outro detalhe importante que ao constituir um consórcio ou cooperativa, você tem custos. Custo com contador, custo com administração do negócio, porque esse mesmo senhor José da Silva, por exemplo, nesse exemplo aí que eu coloquei, está recebendo crédito, mas aí no outro mês ele quer sair do consórcio. Ele vai ter que pagar uma multa. E aí vai começar a gerar, né, sobra de energia. Tem que colocar outra pessoa. Então vou ter que ter uma equipe ali para gerir tudo isso, né, mandar os boletos e tudo. Então você vai ter um custo. Então por isso que essa modalidade não vale a pena para clientes, né, pequenos, com uma usina de geração pequena, porque às vezes o custo que vai ter ali, até mesmo de constituir o consórcio ou cooperativa, pagar um advogado para fazer o contrato disso daí, não vai ser compatível com a economia que você vai ter. Então, essa modalidade está sendo utilizada em grandes usinas, usinas maiores, usinas de mini geração. Nunca vi nessa modalidade de geração compartilhada usinas de microgeração, porque a economia que você vai ter comparado com os gastos que você vai ter mensal não vale a pena. Espero que tenha ficado claro as modalidades de geração distribuída nesses 4 tópicos que eu fiz. Essa é a última, né, geração compartilhada. E na próxima aula a gente vai falar do mercado brasileiro em números. E aí vai ter uma atividade para você postar lá na comunidade secreta dos alunos da Solcist, ok? Então você vai revisar todo esse conteúdo aqui para trás. E aí na próxima aula, quando eu falar dos números do mercado nacional, brasileiro, você no final da aula você vai ter que fazer uma atividade aí, postar para o pessoal. Mas não fique curioso, daqui a pouquinho você vai ver e você vai entender, e é fácil, simples, bem tranquilo, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima aula.